Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E seja bem-vindo ao primeiro episódio deste tutorial sobre como escrever um livro-jogo. Nesta série eu irei explicar passo a passo uma metodologia possível. Claro que, como eu disse no episódio 0, vocês podem ter a vossa metodologia, mas este pode ser um ponto de partida para quem estiver interessado em escrever um livro-jogo ou saber qual é o processo por detrás da escrita de um livro-jogo. Um de vários processos. Este primeiro episódio, como eu falei no episódio 0, será sobre explicar o que é um livro-jogo. E eu sei que, e eu isto falei no episódio anterior, eu sei que para muitos de vocês que estão aí a ver, este episódio pode ser um pouco maçante, porque basicamente grande parte de vocês já sabe o que é um livro-jogo. Mas para um novo público que ainda não conhece o conceito, e mesmo o pessoal que conhece livros-jogos como, por exemplo, as Aventuras Fantásticas, e ainda não teve um contacto com outros géneros de livros-jogos, este episódio serve para mostrar, não só explicar o que é um livro-jogo, mas também mostrar os diversos tipos de livros-jogos que existem e como eles podem ser estruturados. Atenção, este não é um episódio que eu vos explique como é que se vai estruturar um livro-jogo, é apenas para mostrar a diversidade enorme de livros-jogos e o que é que eles podem apresentar. E para isso, eu irei então mostrar eh, aqui diretamente, a partir da minha secretária, alguns exemplos de livros-jogos que vocês podem tirar também como inspiração inicial sobre da forma como o querem apresentar. Mas, em primeiro lugar, o que é um livro-jogo? Um livro-jogo é uma peça de literatura interativa na qual o leitor é o herói da história, assume o papel do protagonista da história e tem que construir a narrativa à medida que for lendo. E para isso, o leitor irá avançando página a página e eh, em certos momentos, irá encontrar uma série de escolhas. E quando o leitor é confrontado com essas escolhas, ele vai ter que decidir qual é o próximo passo a dar. Neste caso, por exemplo, nós estamos aqui na página 7 deste livro, do OVNI 5440, e aqui aqui as escolhas é, se decidires exigir o teu regresso à Terra, passa para a página 3, ou se quiseres saber mais coisas sobre os UT, passa para a página 4. E aqui vamos imaginar que a nossa personagem quer ser enviada para a Terra, então ele vai folhear até à página 3 e vai continuar a ler até chegar, aqui temos três escolhas, e depois aqui pode ir para a página 5, pode ir para a página 16, ou pode ir para a página 8. Aqui vamos imaginar que eu quero ir para a página 16, eu folheio até à página 16 e continuo a ler a partir daqui. Um livro-jogo, essencialmente, no que toca à questão interativa, é assim. E a parte interativa é toda desta forma. Podemos ter páginas ou parágrafos numerados, e se nós lermos essas páginas por ordem, nós vamos a percebermos que elas não fazem sentido. Exatamente porque, chegado a certa altura, nós encontramos estas escolhas que nos indicam para que página ou para que parágrafo nós temos que ir para nós continuarmos a aventura. E aqui diferentes escolhas levam por diferentes caminhos e levam para outras escolhas diferentes e nós vamos construindo a nossa aventura à medida que nós vamos escolhendo. Algumas escolhas podem ser boas, outras podem ser menos boas, algumas escolhas podem nos levar a um final mau, ou outras escolhas podem nos levar a um final mais favorável, mas essa é a parte mais interessante de um livro-jogo, é o facto de que duas aventuras ou duas leituras nunca vão ser iguais, porque as nossas escolhas vão ser sempre diferentes. E então nós vamos construindo a aventura à medida que nós vamos jogando, e caso nós tenhamos um final mau de uma vez, podemos fazer numa segunda vez, podemos fazer umas escolhas diferentes e aí, se calhar, atingir um outro final que pode não ser o final bom, mas pode ser até um final menos mau. E assim vamos jogando e rejogando tantas vezes quantas nós quisermos. Este é o formato mais simples que existe, este do escolhe a tua própria aventura, não é? O Choose Your Own Adventure. São basicamente os primeiros, não exatamente os primeiros livros interativos,
mas são os livros interativos que mais fizeram sucesso quando surgiram nos anos 70. Claro que não nos ficamos só por aqui. Existem outros livros-jogos que depois inovaram no conceito e acabaram por tornar a experiência mais, não só mais interativa, mas também mais mecânica e mais do género de um RPG ou de uma gestão de personagem. E nós temos aqui o exemplo mais conhecido, não é? Da Fighting Fantasy, no qual aqui há uma melhoria ou não exatamente uma melhoria, mas aqui uma evolução na experiência interativa. Nós não só temos, neste caso, os parágrafos numerados, como vocês têm visto nos vídeos de gameplay que eu tenho feito destes livros da Fighting Fantasy, não só temos os parágrafos numerados, como também temos uma gestão de personagem através de uma ficha de aventura. E aqui nós temos, nestas situações, as personagens podem ter pontuações, neste caso pontuação de perícia, força, sorte, nesta situação. Podemos ter uma secção de inventário onde nós guardamos os objetos que nós formos encontrando pelo caminho. Aqui, neste caso, moedas de ouro, tesouros, mantimentos. Aqui, encontros com criaturas. Normalmente, estes livros contêm também uma componente de luta que nós depois temos que saber gerir. Estes livros contêm regras que convém que sejam apresentadas porque eh, de outra forma nós não sabemos como gerir ou como lidar com estas pontuações ou como fazer os combates. Não acontece o mesmo aqui no Choose Your Own Adventure. Aqui o que acontece é que muitas vezes que é só dito aqui neste caso nós temos uma advertência, não é? Nós temos que existe, nós somos confrontados com várias escolhas e temos que as fazer. Aqui as regras são um bocadinho mais específicas, porque nós aqui vamos utilizar dados para jogar, dados para estabelecer as pontuações dos nossos personagens, dados para fazer os combates. E pronto, vocês viram, têm visto, não é? Se vocês acompanharam os gameplays até agora que eu tenho feito do Feiticeiro da Montanha de Fogo e da Masmorra Infernal, já sabem mais ou menos como é que isto funciona. Existem outros livros-jogos que também têm essas mecânicas de escolhas e neste caso, de gestão de personagem, mas que não requerem essencialmente a utilização de dados. É o caso, por exemplo, do Lone Wolf. E vocês sabem, eu tenho apresentado aqui os livros de Lone Wolf desde o ano passado, mas só nos primeiros episódios é que eu mostrei os livros de Lone Wolf mais no seu interior e eu aqui posso aproveitar para aprofundar um bocadinho mais. Nesta situação, nós também temos aqui escolhas, também são parágrafos, ao contrário do Choose Your Own Adventure, e tal como na Fighting Fantasy, nós temos parágrafos numerados e é exatamente a mesma situação. Nós temos depois as escolhas e temos que andar para trás e para a frente para construirmos a nossa própria aventura. Mas aqui, nesta situação, nós temos, não é? Aqui nós temos um action chart onde que é basicamente a ficha de aventura, não é? A ficha da nossa personagem. Aqui as pontuações são diferentes, nós temos um combat skill e um endurance point. Claro que eu não vou explicar aqui as regras, não é? Obviamente. Mas dependendo do próprio livro que nós estamos a jogar, as pontuações, não é as pontuações, as fichas de aventura vão ser diferentes, mas aqui, por exemplo, nós não utilizamos dados, não precisamos de utilizar dados. Nós não precisamos de utilizar dados porque nós temos uma random number table aqui que é utilizada para nós selecionarmos aleatoriamente números. Por exemplo, nós podemos chegar aqui e, sem olhar para a tabela, podemos apontar para um número e ficamos com esse número. Quando o texto nos diz para escolhermos um número desta random number table. E isto depois também é utilizado para combater. Por exemplo, aqui nós temos o combat ratio. Obviamente, isto para quem não conhece estes livros, hum, para quem não conhece estes livros e ainda não viu os vídeos, eu recomendo vivamente. Isto pode ser muita coisa, isto é muita coisa, mas eu garanto que é muito simples de seguir. Mas como podem ver, enquanto na Fighting Fantasy nós utilizamos dados para gerir o combate, aqui nós não precisamos de dados porque nós só precisamos só de ir aqui e escolher um número e depois, de acordo com o número, nós temos aqui o resultado
dos combates ou, neste caso, do dano que podemos infligir. E aqui esta é hum, um outro exemplo de livro-jogo que vocês podem ver. Existem outros livros-jogos também que não necessitam essencialmente de uma mecânica de dados. Lone Wolf não precisa, mas podemos utilizar, neste caso, um dado de 10 faces, como eu disse no primeiro episódio desta série do Lone Wolf. Mas existem livros-jogos mesmo que contêm fichas de personagem, mas que não necessitam de dados. E tenho aqui, por exemplo, Night Shift. Night Shift é um livro-jogo de terror. Eu já apresentei aqui nos 31 Dias de Horror, penso eu que foi um dos livros que eu apresentei. E este é um livro-jogo de terror que tem 400 referências, tem 400 números. Neste caso, 401, porque este livro é uma reescrição da versão original que a autora decidiu melhorar depois. Isto é basicamente uma exploração, tem mais enigmas do que outra coisa, tem a sua dificuldade, mas nós temos aqui, por exemplo, aqui não é no início, neste caso seria no fim. Nós temos, por exemplo, aqui uma folha só mesmo para informação valiosa e itens que nós conseguirmos encontrar. É somente isto. Se a vossa aventura for muito à base de exploração e aquisição de objetos ou aquisição de itens, vocês podem simplesmente colocar aqui uma, somente uma caixa para itens e está tudo bem. Portanto, vocês também têm essa liberdade para colocar, para fazer desta maneira. Existem outros livros-jogos, já agora também posso pegar aqui no meu, não é? No Voo do Corvo. Eu já apresentei aqui o meu livro, eu já fiz aqui 3 vídeos sobre este livro, em que eu falo da metodologia utilizada, as regras, as inspirações. Portanto, esta também é uma forma de. Pronto, é um livro um bocadinho mais complexo do que estes últimos que eu apresentei. Não é o mais complexo destes que eu vou apresentar aqui, aqui na minha. Aqui nesta pequenina coleção que eu vou mostrar, mas aqui também tem, ou ainda está escrito desde a última vez que eu fiz o vídeo, quando eu fiz o vídeo das regras. Aqui também tem uma ficha de personagem, como podem ver, tem aqui as pontuações típicas, destreza, resistência, vida, aqui um inventário, aqui tem um sistema de equipamento, que eu já vou mostrar num outro livro-jogo que tem este sistema. E depois vocês, é exatamente a mesma coisa, vocês têm aqui o sistema de escolhas, em que vocês aqui, neste caso, aqui no parágrafo 3 vocês têm aqui a escolha de onde vocês querem ir. Aqui tem um mapa do reino para se orientarem quando estiverem num mundo semi-aberto. E depois, claro, tem um sistema de combate que depois podem, quando encontrarem algum inimigo, depois tem aqui um sistema de combate que vocês depois gerem, e neste caso tem que ser com dados. Este é aqui um outro exemplo. Outro exemplo de um livro-jogo que contém mecânicas, mas que não necessita de dados, é, por exemplo, o Can You Brexit? Can You Brexit é um drama político, podemos considerar, no qual nós somos um primeiro-ministro britânico e nós temos que gerir os 2 anos do Brexit, para nós temos que gerir a saída da União Europeia, a saída do Reino Unido da União Europeia. E é um livro-jogo muito complexo, muito pesado a nível de conteúdo, mas muito interessante e muito variado. Este tem muitas mais referências, este tem 865 referências, é um livro-jogo massivo mesmo, é muito grande. E nós temos, por exemplo, aqui um Brexit Memo Pad. Este é a ficha de personagem. Neste caso, em vez de nós termos pontuações de combate, nós temos aqui pontuações ou percentagens que têm a ver com a competência da nossa personagem. Não é aqui percentagem de autoridade, economia, boa vontade, popularidade. Aqui negociações completas. Temos aqui palavras-chave também que podem ser. É uma mecânica que pode ser também implementada. Existe também a mecânica das tick boxes, como podem ver aqui, que eu já expliquei, é mesmo para assinalar que certas referências já foram visitadas antes. Um, e pronto, e aqui nós não utilizamos dados porque não precisamos de dados pronto, para fazer, para determinar certas coisas. Isto é mesmo a nossa própria, as nossas próprias escolhas.
as negociações que nós fazemos e depois nós podemos aumentar ou diminuir essas pontuações, essas percentagens mediante essas negociações. Can You Brexit também é uma boa, é um exemplo de um livro-jogo que contém mecânicas de jogo, mas não necessita de dados. Vamos ver aqui, por exemplo, tenho aqui este, que este também é muito bem falado, Life's Lottery, de Kim Newman. Este é um livro-jogo bastante complexo, mas não utiliza mecânicas de jogo. Isto é um livro-jogo muito simples, mas quase ao nível de um romance. Nós escolhemos nós temos na mesma as escolhas, vamos para o parágrafo correspondente, andamos na mesma para trás e para a frente, mas aqui a narrativa é mais descritiva, é como se fosse um romance. É como se nós fôssemos uma personagem de um romance. É menos aventureiro. Não que o Brexit fosse aventureiro, porque não é nenhuma aventura. Mas aqui é muito mais profundo, porque aqui a nossa personagem, nós passamos pela vida na nossa personagem desde criança até eventualmente morrermos, ou até eventualmente termos um final feliz ou um final menos bom. Kim Newman, Life's Lottery, é um livro-jogo que tem a mecânica da escolha dos parágrafos, mas não tem qualquer tipo de mecânicas de rolagem de dados ou de anotar itens ou outras pontuações. Temos também jogos mais complexos, e eu vou começar aqui por um bastante complexo que eu já mostrei aqui. Eu queria esconder aqui, e é Stick Quest. Destiny Quest eu já revelei que é que é uma das inspirações para o meu livro-jogo, mais propriamente na questão das mecânicas de equipamento. Destiny Quest é um livro escrito por Michael J. Ward. Aliás, não é um livro, são vários livros. E são livros massivos. E aqui, para além de nós termos também a mesma mecânica, não é? Também os mesmos parágrafos e as escolhas e tudo mais, nós temos também a ficha de personagem. Aqui nós temos a parte do equipamento que eu me inspirei para depois também implementar no meu livro. E depois aqui também tem certas habilidades especiais que nós podemos adquirir com as armas. Mas aqui o que nós temos, e é algo também muito interessante, o que nós temos é hum, uma exploração por atos. Ou seja, nós temos aqui um mapa e nós escolhemos o local para onde nós queremos ir e começamos uma quest dentro desse local. Neste caso, as cores determinam hum, a complexidade ou o nível de dificuldade da quest, e depois de nós derrotarmos, neste caso, o Boss Monster, que neste caso está aqui, nós depois temos um bocadinho mais de história e depois passamos para o ato seguinte, no qual nós temos um novo mapa para fazer, fazemos as quests e depois temos um Boss Monster e depois passamos para o terceiro ato e fazemos desta forma. Aqui não é obrigatório, obviamente, fazer as quests todas, mas é interessante ir fazendo porque ajuda-nos depois a construir a nossa personagem para depois a tornarmos mais forte, porque depois, claro, mesmo no terceiro ato, o quest mais fácil acaba também por ter a sua própria dificuldade. Portanto, aqui Destiny Quest é um livro bastante complexo, mas também é uma possibilidade de criação a um tipo de livro-jogo mais complexo, mais forte, um bocadinho mais pesado, mas também muito, muito divertido. Depois, nós temos aqui, eu vou apresentar aqui Bloodsword. Porquê é que eu trouxe aqui este? Porque Bloodsword é um livro-jogo que pode ser jogado ou por uma pessoa ou até quatro pessoas. Este também tem uma mecânica, portanto, aqui as escolhas também é até por parágrafos. Os combates são feitos aqui através de um sistema mais estratégico, no qual nós vemos os inimigos e depois nós temos aqui a posição das nossas personagens e depois nós podemos fazer aqui podemos mover as nossas personagens pelo campo. Aqui temos pronto, o mapa deste mundo. Mas depois nós temos aqui os diversos tipos de personagem que nós podemos ter. Aqui o guerreiro, aqui o trickster, podemos ter o sage, que é tipo um mago, um feiticeiro, acho eu. Nós temos aqui o The Enchanter,
Portanto, nós podemos daqui pegar em 4 personagens e desenvolvê-las e depois fazer a aventura. E Blood Sword são 5 livros e são 5 livros que podem ser lidos sequencialmente. E isto também é uma boa forma de. Também é algo que é válido na criação de um livro-jogo. Ou seja, podemos criar um livro-jogo. Ou melhor, a maior parte dos livros-jogos são solo, ou seja, só para uma pessoa. Mas, por exemplo, o Blood Sword dá-nos a possibilidade de criarmos até 4 personagens e podemos jogar até 4 pessoas. E mesmo existem momentos na própria aventura em que certos parágrafos, certos parágrafos estão mais virados para uma das personagens. E se nós formos 4 pessoas a jogar, então aquela pessoa, a pessoa que tem aquela personagem, vai ter apenas, vai ser ela a única pessoa que vai ter aquela informação. Por exemplo, esta é uma boa dinâmica. Battle Pits of Craft, o primeiro livro da série Blood Sword, tem estas mecânicas muito interessantes e que também podem ser aplicadas na criação de um livro-jogo. Depois, eu já trouxe aqui este também, Fabled Lands. Isto é uma mecânica de mundo aberto e eu mais tarde vou falar sobre o que é uma mecânica de mundo aberto e como essa mecânica pode ser implementada no vosso livro-jogo. Mas aqui, este livro até é bastante simples em comparação com outros livros-jogos de mundo aberto que foram surgindo. Aqui, mais uma vez, temos a mecânica de parágrafos, também temos aqui as escolhas, só que aqui nós temos uma exploração muito maior. Aqui temos um mapa inteiro do mundo de Fablelands, mas este livro apenas cobre esta, esta parte deste território. E aqui nós podemos começar neste livro, como podemos começar em qualquer outro livro da coleção, construímos a nossa personagem, somos largados no livro e depois vamos imaginar que nós começamos aqui, podemos explorar esta zona toda, mas se sairmos do mapa, quer seja, por exemplo, aqui a explorar o oceano, ou quer seja a ir aqui para cima, para as estepes, ou indo aqui mais para a esquerda, aqui para o oeste, o texto vai nos dizer para que livro é que nós temos que ir e para que parágrafo nós temos que nos dirigir. E faz sentido. Portanto, este é um livro massivo, e isto é uma coleção de livros que, embora possam ser jogados individualmente, nós não precisamos de ter os livros todos para poder jogar, para conseguir jogar. É bem possível jogarmos só este livro, experimentar, para ver se funciona connosco, porque há muita coisa que se pode fazer aqui. E isto também é bem possível de fazer. É mais complicado, porque grande parte dos livros-jogos tem uma mecânica mais, tem um fluxo mais linear. Aqui é mais disperso, já não é linear sequer, porque nós podemos explorar o que nós quisermos e podemos ir para trás e para a frente. Mas mais tarde eu irei explicar um bocadinho mais acerca deste conceito. Existem outros livros-jogos que e eu agora vou saltar aqui uma parte porque eu não queria já mostrar estes livros-jogos. Eu queria já falar aqui de uma coisa que e eu tenho aqui este livro-jogo mesmo para ir ao encontro daquilo que eu queria dizer agora. A maior parte dos livros-jogos, e eu diria praticamente 99% dos livros-jogos, contém as regras logo no início. E isso pode ser bom, como pode ser menos bom se nós tivermos pouca paciência para ler regras ou se as regras forem tão complexas que podemos perder o leitor antes mesmo dele começar a aventura. E então, Rider of the Black Sun contorna esse possível problema de uma forma maravilhosa. Rider of the Black Sun é um livro-jogo muito peculiar porque ele está dividido por capítulos. Portanto, nós temos aqui vários capítulos e quando nós iniciamos um capítulo, nós temos algumas páginas de regras básicas que vão ser aplicadas nesse mesmo capítulo. E depois nós fazemos, neste caso aqui é o prólogo, nós depois de avançarmos o prólogo, e aqui está também o sistema de parágrafos, mas o prólogo tem 100 parágrafos, o que faz com que seja já uma parte muito substancial da aventura. Depois de acabarmos o prólogo, nós, antes de entrarmos no primeiro capítulo, temos mais uma série de regras, e aí, depois, nós entramos no capítulo 1 e nós, no capítulo 1, nós aplicamos as regras
que aprendemos antes. E isto é uma boa maneira de nos manter interessados, de não recebermos as regras todas de uma vez e também de nos deixar, pronto, e para nós aprendermos as regras aos poucos sem termos que estar constantemente a voltar atrás e estarmos a folhear entre as várias páginas de regras. E Rider of the Black Sun faz isso muito, muito bem. Por exemplo, nós avançamos aqui bastante e antes do capítulo 3 ainda continuamos aqui a receber regras. Portanto, Rider of the Black Sun é um excelente exemplo de um livro-jogo, se vocês quiserem aplicar, de um livro-jogo que contém regras ao início ou então regras apresentadas de uma forma faseada, e isto é um bom exemplo caso vocês queiram implementar isso no vosso livro-jogo. Agora, para terminar, existem outros livros-jogos também bastante interessantes que são baseados em certos produtos que nós consumimos, como por exemplo anime, ou filmes, ou séries, ou outros livros, como por exemplo, e eu já apresentei este aqui, por exemplo, o de Attack on Titan. Para quem gosta de anime, vocês têm este livro-jogo de Attack on Titan. Não há, pelo menos dentro do meu conhecimento, outros livros-jogos sobre outros animes ou mangás. Temos este, eu apresentei no ano passado este livro mais a continuação, mais a sequela. E este livro tem na mesma o sistema de parágrafos, mas aqui nós não utilizamos dados, o que é um bocadinho o que é estranho, porque uma vez que nós, isto é um anime em que nós lutamos, não é? Isto é um anime em que os protagonistas lutam contra titãs. Nós aqui não temos propriamente uma mecânica de combate. O que nós temos aqui são outras mecânicas, também elas peculiares, no qual nós temos aqui as personagens e, mediante as nossas escolhas, algumas dessas personagens podem morrer ou mesmo sobreviver. E depois nós podemos tomar aqui notas, aqui escrever pistas, por exemplo. Temos uma mecânica de afinidade que nós podemos trabalhar com estas personagens. Depois, no segundo livro, temos ainda mais personagens para trabalhar essa mecânica. E depois a história pode moldar-se consoante essas mesmas pontuações. Se tivermos uma pontuação de afinidade maior com o Armin, podemos ter um fim com ele. Se nós tivermos uma pontuação maior com o Eren, podemos ter um final com ele e por aí fora. E nós não utilizamos dados, e aqui também algo muito interessante que nós podemos fazer, ou algo muito interessante que nós temos, é, por exemplo, enigmas, ou sim, neste caso pode ser enigmas, ou pode ser aqui imagens mais crípticas, no qual nós podemos utilizar para ir para o parágrafo seguinte. Portanto, existem aqui algumas imagens que nós podemos. Agora aqui é um bocadinho mais complicado de encontrar, porque nós temos aqui imagens que vieram diretamente do mangá, mas há outras que são imagens originais e que contêm pistas como sobre onde ir, ou o que podemos fazer, ou para onde nós podemos ir, de forma a podermos ter uma versão alternativa do caminho que nós estamos a fazer. Por exemplo, aqui os titãs, alguns deles têm aqui números e nós podemos seguir para o número correspondente e aqui provavelmente para atacar o titã correspondente. Mas isto é apenas um exemplo de um livro-jogo com uma mecânica diferente, com uma dinâmica diferente, que vocês também podem implementar. Por exemplo, também temos aqui You Are Not Deadpool. Isto é um livro da Marvel Multiverse Missions, que é um livro mais recente. Aqui nós temos diversas, também outras pontuações. Penso que não utilizamos dados, eu não tenho a certeza se nós utilizamos ou não, isto já vai de algum tempo. Mas, por exemplo, aqui nós não temos uma ficha de personagem. Nós não temos uma ficha para anotar as coisas. Temos aqui uma lista de achievements que nós podemos fazer, uma lista de super achievements, mas nós não temos uma ficha de personagem, não temos aqui um quadro de marcações. Nós temos mesmo que pegar num papel e fazer, e fazer as pontuações mesmo por nós próprios. E depois também temos este da Marvel Super Heroes, um livro-jogo mais antigo do Spider-Man, que eu apresentei já também no ano passado. Aqui temos, ele tem estes marcadores que mostram já as diferentes pontuações. E depois temos aqui pontuações de karma, pontuações de saúde. Penso eu que também não utilizo. Eu acho que utilizamos dados aqui, mas já não tenho. Eu acho que sim, utilizamos dados. Eu já não me lembro aqui de muita coisa.
mas como podem ver também é um sistema em parágrafos, a estrutura é feita aqui em parágrafos. Para quem gosta do Senhor dos Anéis, temos aqui também Aventuras na Terra-média. Este é um dos livros que eu tenho desta coleção. Aqui Traição no Abismo de Elmo. Aqui também tem as suas próprias mecânicas e este eu não joguei ainda. Este eu não experimentei. De todos estes aqui, Rider of the Black Sun e este aqui foram os únicos que eu ainda não joguei. Mas só para terem uma ideia que também é possível ter estes livros-jogos baseados em séries ou filmes ou livros ou outros livros pronto, de outros livros, não é? Portanto, aqui também temos outras mecânicas. Temos aqui um registro de personagem, aqui a ficha é um bocadinho mais complexa, mas isto depois, mais adiante, eu posso explicar melhor. E também há um outro livro, outro género de livros-jogos que não é só texto. Pode ser em comic book, como é o exemplo aqui de Knights Club. E, por exemplo, Lone Wolf também tem uma versão assim, que é o Dawn of the Dark Lords, que é um livro que está, um livro-jogo de banda desenhada que está incluído no The Skull of Agarash. Eu por acaso podia ter utilizado esse. Mas este também, mas este é mais peculiar, este é mais, este, não digo que seja mais interessante, mas é mais peculiar e é diferente também para vocês verem como é que ele é. Portanto, aqui vocês têm as vinhetas, as diversas vinhetas, e depois, à medida que vocês vão avançando, aqui neste caso, já temos aqui a dizer para onde é que nós podemos ir. Nós podemos ir aqui ou para o 354 ou para o 129, e depois vamos folheando e vamos vendo aqui, chegamos ao 129, e aqui depois encontramos mais outra estrada, e aqui não dá para ver muito bem, mas temos aqui um 116, e temos aqui um 231, e depois se nós quisermos entrar aqui, vamos para o 231, oi, por exemplo, e entramos aqui. Claro que, atenção, isto não é só desenhos, não é? Isto não são só vinhetas vazias, também existem aqui diálogos, existe aqui um bocadinho de história. Nós temos aqui uma ficha, um quest tracker também, portanto, com algumas, pronto, com todas as mecânicas aqui. Obviamente que eu não vou explicar, mas também é uma possibilidade de termos, pronto, de fazer. O caso de alguém ter jeito para o desenho e gostar de fazer comic books, ou gostar assim de fazer este género de desenhos, também podem criar o vosso livro-jogo desta forma. Também é bastante válido e pode ser muito variado e também muito, muito divertido. Portanto, estes foram alguns exemplos de livros-jogos. Portanto, eu espero que aqui já dê para ter tido uma ideia de o que é um livro-jogo e os vários tipos de mecânicas que existem. Claro, isto é apenas uma superfície, eu apenas passei um bocadinho pela superfície daquilo que os livros-jogos, ou das potencialidades dos livros-jogos. Existem muitos, centenas, milhares de livros-jogos com diferentes mecânicas, com diferentes formas de jogar, para um, para dois jogadores, para uma equipa inteira. Existem livros-jogos de tudo e mais alguma coisa. E no próximo episódio, no próximo capítulo, eu irei falar um pouco sobre o conceito e temas. No próximo episódio, então, eu vou ajudar-vos a decidir qual o conceito que vocês podem escolher para o livro-jogo e quais os temas que vocês poderão abordar nesse livro-jogo. Uma forma de planeamento da própria história em si, ou pelo menos um conceito, ou pelo menos um planeamento do tipo de livro ou do tipo de história que vocês queriam apresentar antes de começarmos a pensar na história em si. Portanto, este foi o primeiro episódio deste tutorial sobre como escrever um livro-jogo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações sobre os próximos vídeos que vão saindo aqui no canal. E já sabem, espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.